Acompanha a seguir o terceiro episódio da série especial do Fala Moçambique, Heroínas do Nosso Tempo, que vai poder acompanhar histórias de mulheres que, dada a sua profissão, sofrem preconceito, mas ainda assim mostra o potencial que há em si. Igualmente vai poder conhecer um pouco da história de uma parteira jovem que muito orgulha-se de trazer bebês ao mundo. Luísa Matlhaba, de 48 anos de idade, é juíza na 4ª Secção Cível do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Iniciou a carreira com 28 anos de idade, somando hoje 20 anos de carreira. Trabalhar com justiça sempre foi sua paixão. E já desde pequena eu sempre dizia que, olha, eu quando crescer vou ser polícia, mas polícia para defender os meus pais e os meus irmãos. Ainda não tinha muito bem noção do que é ser polícia, mas para mim, polícia era aquela profissão onde se aplicava justiça. Desde pequena, a juíza Luísa Matlhaba sempre gostou de brincar com os irmãos e era defensora de todos. Depois de acompanhar o julgamento do caso Carlos Cardoso, não teve dúvidas que o curso de Direito era a melhor escolha. Formou-se em Portugal e logo depois de terminar o curso, voltou a Moçambique para exercer sua atividade na terra que lhe viu nascer. E coincidiu que estava a iniciar aqui em Moçambique o julgamento do Carlos Cardoso. Eu vi lá o juiz Paulino, que portanto, a presidir aquele julgamento com uma imparcialidade, com uma sabedoria, e apaixonei-me e disse, não, é isto que eu quero, não vou pensar duas vezes. Não pensou duas vezes e segue hoje somando 2 décadas de carreira. Mas neste percurso, ainda existem momentos que sente preconceito por ser mulher a exercer tal atividade. Sobretudo quando nós levamos o processo à sala e deparam-se que é uma mulher, sentes um bocadinho no semblante que existe aquele um olhar género. Ela terá a capacidade de perceber. Não precisam de falar, mas sentes no semblante, sentes na forma como a parte ou os advogados querem explicar a coisa ao juiz, a pessoa que vai decidir. Mas sentes que há esses pormenores, essas insistências no explicar dos casos, dos factos, exatamente porque se trata de mulher, porque ela é tão frágil. Será que vai perceber? Se fosse um homem, talvez percebia com mais rapidez. No exercício da sua atividade, existem momentos que não dá seguimento ao caso devido à aproximação com os arguidos. A situação que eu já tive, de uma das partes ser uma amiga de infância, uma amiga da qual eu tenho uma relação muito próxima, a lei não me impede que eu seja juíza lá, mas cabe a mim, como magistrada, levantar a escusa, porque eu sei que ali eu não vou ser imparcial. Não, eu não conseguindo ser exatamente pelo carinho que eu tenho com ela, eu não estaria a aplicar a justiça, eu não estaria a fazer justiça. Ainda que eu fique quieta, calada, mas a minha consciência não me permite julgar aqui. Mas para a juíza, a classe de juízes tende hoje a ser competitiva. A classe cresceu. Em relação ao género, continuamos a ser poucas mulheres, mas não tão poucas como ontem. Mas sinto que é uma classe muito competitiva, diferentemente de há 15 ou 20 anos. Em Moçambique existem atualmente 489 juízes, sendo que 208 são do sexo feminino e 281 do sexo masculino. Mesmo sendo mulher a orientar o julgamento, a juíza reitera que o respeito é a base de tudo em todos os momentos. Trato um ser humano como eu fui educada a tratar, independentemente de eu ser magistrada. Ao mesmo tempo, obviamente, que exige o respeito. Mas isto aqui é uma troca. A partir do momento que a outra pessoa está do outro lado e vê que a doutora, a juíza, apesar de estar ali, tem respeito por mim,
como ser humano, a pessoa, existe logo esta troca. Por mais que estejas lá a julgar a ele o último homicida, mas ele sente que existe respeito deste profissional, vai também tratar com respeito. E sendo mulher, tem uma família por cuidar, uma casa por gerir e afirma que no início foi mais fácil cuidar das crianças, mas considera que hoje tem sido um pouco mais difícil devido ao desenvolvimento das mesmas. As crianças vão ganhando gosto próprio, identidade própria, vão passando de bebês para criança, de criança para pré-adolescentes, de pré-adolescentes para adolescentes. E obviamente que aí precisa mais do olhar dos pais. É por isso que eu disse que agora torna-se um bocadinho mais difícil. Mas graças a Deus eu já vim de uma família muito bem estruturada. Muito bem estruturada. Bebi muito dessa estrutura minha de educação familiar e levei isso para o casamento. E implementei igualmente isso aqui em casa, nas minhas filhas, no meu lar. E tive o apoio do meu marido. E ser mulher para a juíza Luísa é ser vitoriosa e virtuosa. Para começar a ser mulher, eu digo muito às minhas filhas, é bênção. É bênção. E eu digo a elas, bênção é coisa tão boa, é coisa de Deus. Nós temos que saber aproveitar essa bênção que Deus nos deu. Então, ser mulher é ser uma filha, uma mãe respeitosa. É ser um ser humano solidário. É ser uma pessoa objetiva. Não olhem o facto de ser mulher como um sexo frágil, que não consegue fazer as coisas, quem fazer as coisas é a pessoa mais forte. Não. O sexo, ser mulher, é ser forte, porque nós temos até a sorte de conseguir gerar outro ser humano. Então, nós somos o poder, filhas. E com isso nós conseguimos tudo que nós queremos, nós conseguimos. Lúcia Simbine nasceu no distrito de Manjacaze, província de Gaza. Foi a Maputo pela primeira vez por motivos de doença. Sua vida muda quando tinha 10 anos e voltava da escola. Professora Lúcia descobre que tem poliomielite. A poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, chamado poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes, podendo até provocar a paralisia. Situação que ocorreu à professora Lúcia. O meu pai era um pouco aventureiro, praticava um pouco de enfermagem caseira. Então, deu aquilo que eu podia dar para eu tomar, né, para aliviar a dor de cabeça. Dormi, só que no dia seguinte, acordei, já não tinha movimentos. O único movimento que tinha era de poder suster a cabeça, mas os restos dos movimentos tinham parado. Seu pai sempre lhe passou a mensagem que a escola é importante. Estando a andar de muletas, o receio apareceu para Lúcia. Eu estava numa situação nova, de andar de muletas. Então, sair da escola, outras crianças vão rir de mim, não é? Aquela coisa toda. Porque é como nós, quando estamos na rua, vemos as crianças olhando para uma pessoa com deficiência, começam a imitar. Então, eu comecei a me ver naquela situação, logo numa escola. Mas, pronto, preparou-me psicologicamente no ano seguinte. Ele ia me deixar na sala e continuávamos a fisioterapia. De manhã me deixar na sala, ia me recolher. Hoje à tarde íamos a fisioterapia. Levamos essa vida durante um ano até que deram alta definitiva. Há cerca de 30 anos passa a viver em Maputo e segue como professora. Não considera que esteja na posição que está por sorte, mas sim por mérito, pelo fato de na altura haver muita discriminação, mas foi colocado o seu potencial à frente. Eu digo com todas as que entrei por mérito, e porque nessa altura havia muita rejeição. Sim, havia muita rejeição da pessoa com deficiência. Então, eu, na minha condição de pessoa com deficiência, conseguir furar, então era mesmo de olhar isso com um pouco mais de respeito.
porque nesse ano da minha graduação, em 95, graduamos só 2 pessoas com deficiência. Para a professora Lúcia, as dificuldades e desafios não devem ser encarados como algo que vem para travar o ser humano. Pensa que tudo pode ser ultrapassado. Nós, às vezes, criamos dificuldades em nós mesmos. Ficar e dizer, ok, que apareça alguém a me ajudar, que apareça alguém a fazer isto. E eu falo isso porque, bom, eu nasci na família em que nasci, que disseram, estude, senão vai passar fome. Os desafios estão aí. E os desafios são para todos. Um pouco agravado para o grupo de pessoas com deficiências, porque tem poucos recursos, outras pessoas conseguem porque têm recursos físicos. E o seu desejo como mulher é que estas se sintam realizadas não pelo que têm, mas sim por serem mulheres. Eu queria que todas as mulheres se sentissem assim, respeitadas, se sentissem realizadas. A realização não é que vocês tenham atingido o topo, mas eu sinto-me realizada até aqui onde eu estou. Sim, até aqui onde eu estou. O resto, a vida orienta. Para que o homem exista, existem mulheres que tudo fazem para dar à luz a uma criança. E estas são mulheres que se orgulham de seu trabalho. Levesha trabalha com saúde materno-infantil há 8 anos e poder fazer o parto de uma outra mulher, para ela tem sido um privilégio. Eu fiz o curso de ICMI, na verdade, é por amor à camisola. Para mim é uma benção trazer um bebê ao mundo. Tu veres e dizer, eu consegui, eu sou forte, sou capaz. É uma das coisas que me motiva dia a dia. Alguém que nós seguimos desde a primeira consulta, que é pré-natal até o parto. É um sucesso para todas nós, porque é um trabalho de equipe. Mas para chegar ao resultado, existe um processo que é enfrentado pelas mulheres e só pode ser enfrentado por elas. Primeiro, nós aconselhamos a gestante a deambular, caminhar, a consumir líquidos quentes. Isso vai ajudar nas contrações. Então, nós vamos observando, nós vamos escutar o foco, é saber como é que o bebê está. Esse procedimento é feito de 30 em 30 minutos. Nós vamos tocar para ver se ela está a progredir ou não. Isso a gente faz de 2 em 2 horas. Vamos avaliando sinais vitais para vermos como é que está a progredir, a tensão dela, avaliamos a temperatura da mãe, a altura do fundo. Isso nos ajuda a fazer o controle para a progressão de um parto melhor. Entretanto, nem todos os casos terminam como esperavam. Existem situações que não conseguem salvar a vida, seja do bebê como da mãe. Já tivemos um caso de uma mãe que deu a entrada na maternidade, foi observada e durante a observação nós vimos que o bebê já não tinha foco, ela já havia perdido o foco. Aquilo foi chato, porque se alguém engravida é porque deseja. Deu entrada na sala de parto, o bebê dela já estava morto dentro da barriga. Aquilo foi triste. Quando é assim, geralmente é muito constrangedor para nós como profissional transmitirmos à paciente, assim como para a própria paciente. Nesse caso, temos tido a intervenção dos psicólogos que nos ajudam. E durante a nossa reportagem, Levesha segue ensinando algumas mulheres como devem amamentar. Mesmo em meio a alguns acontecimentos inesperados e algumas dificuldades, Levesha afirma que ama o seu trabalho, pelo fato de trazer crianças ao mundo, que tornam-se depois homens e mulheres que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. A enfermagem é a arte. Parabenizar a todas as enfermeiras que trabalham dia a dia dando gás para que tragam os bebês, que dão gás para que as consultas sejam um sucesso. Dizer que não é fácil, tendo em conta que as enfermeiras fazem turnos, outras deixam seus filhos, deixam seus maridos para trabalhar. Não perca no 4º episódio história desta mulher que considera um milagre o fato de estar viva até hoje. Pessoas com espinha bífida vivem no máximo até 5 meses de idade, depois perdem a vida.